Quando eu peço perguntas para o quadro de perguntas e respostas que vai ao ar aos finais de semana, sempre alguém me pergunta aqui como eu lido com essas notícias horrorosas que a gente vê todos os dias, né, envolvendo o governo, envolvendo o Brasil, envolvendo a sociedade brasileira e o mundo também, né, porque o Brasil não é apenas o lugar cagado que tem, não. Muito lugar tá com problema também. E outros me perguntam como lidar com essas questões, né, como lidar com esses problemas, como lidar com esse mundo. Geralmente eu lido bem com essas questões. Eu leio, eu tento me manter um pouco desintoxicado, mas eu leio e tento pensar de maneira um pouco mais fria sobre isso. Mas hoje me bateu uma bad mesmo, hoje lendo as notícias sobre Paraisópolis, sobre o que aconteceu lá e o horror que se deu lá, o absurdo do Estado contra os cidadãos, contra jovens, contra adolescentes. E eu fiquei pensando se fosse meu filho, né, quando ele tiver a idade para ir para esse tipo de bailinho, para ir para esse tipo de festa, fiquei pensando como é que seria ter que lidar com uma situação como essa e fiquei vendo as imagens também, as cenas dos policiais contra os adolescentes e realmente para mim, pô, hoje foi foda, hoje foi um dia pesado mesmo. Eu vou recomendar que vocês assistam depois de terminar de assistir o vídeo aqui, eu vou deixar o link no comentário fixado para um vídeo do Ferrez, no qual ele fala sobre isso, as reflexões dele sobre isso, porque é complicado, gente. Sinceramente, é desesperançoso mesmo o negócio. Não dá pra imaginar como vai melhorar, não dá pra imaginar alguma saída pra isso. Não sei muito o que dizer. Sinceramente, assim, me bateu um pouco de... Não sei. Eu quero aproveitar e falar sobre um tema que é relacionado a isso, embora não tenha a ver com Paraisópolis, mas tem a ver com esse momento no Brasil, que foi uma live que o Felipe Neto fez ontem, no qual ele falava sobre os processos que ele já sofreu e processos que ele já fez contra as pessoas, e num dos pontos ali ele menciona alguns processos relacionados ao Nando Moura. E sempre quando eu falo sobre o Nando Moura aqui, ou sobre o Olavo de Carvalho, ou sobre o Bernardo Kister, sobre Alan dos Santos, ou sobre o Bolsonaro mesmo, sobre Eduardo Carlos Bolsonaro, sobre a Heloísa Bolsonaro, sobre essa turma que está no poder agora, sempre quando eu falo para essas pessoas, eu recebo comentários aqui dizendo assim, não dê visibilidade para eles, não fale para essas pessoas, não bata tambor para maluco dançar. Essa é uma frase que eu ouvi muito Karnal falando, não bater tambor para maluco dançar. E essa frase funcionaria no mundo normal. Ela funcionaria talvez até 6 anos atrás. Hoje não funciona mais. Porque o que aconteceu? Isso é o que o Felipe Neto, de certo modo, disse na live dele. Que o Nando, quando surgiu, ele atacou grandes canais no YouTube. E essa tática foi reproduzida também por outras pessoas. O próprio Olavo de Carvalho foi alguém que cresceu enquanto personalidade no submundo da realidade, atacando pessoas. Então você via um grupo de pessoas ali, um grupo de ideólogos e um grupo de seguidores do Olavo de Carvalho que cresceram na base da agressividade. Eles entenderam que se atacassem as pessoas, quem odeia essas pessoas, ou quem odiava essas pessoas, se reuniriam. E é uma coisa que eu já disse aqui anteriormente, o ódio é agregador. É muito difícil você reunir pessoas para fazer o bem. É muito difícil você reunir as pessoas para amar os outros. É muito fácil você reunir pessoas por causa do ódio. O ódio contra um grupo, ódio contra uma ideia, ódio contra uma minoria, ódio contra um símbolo. É mais fácil você reunir as pessoas através do ódio do que através do amor, da compaixão, da tolerância, da piedade. E Jesus compreendeu isso. Se a gente for falar de cristianismo, Jesus compreendeu isso, porque ele foi morto. Ele foi alguém que reuniu em torno de si o ódio das pessoas. O ódio dos judeus contra ele, dos sacerdotes judeus e o ódio do Império Romano. Então foi alguém que é o exemplo disso. Alguém que vem pregar o amor, pregar a tolerância, a paz, e é morto por causa disso, porque é muito mais fácil reunir em torno do ódio. Então, o Olavo e o Nando, como seu maior representante, como seu discípulo mais bem-sucedido, eles entenderam o poder do ódio. Eles entenderam o poder da raiva das pessoas, de canalizar esse sentimento negativo das pessoas. O ódio e o medo, né, são os dois sentimentos mais primitivos nossos. Ódio e medo. Você canaliza isso e você gera o Holocausto, por exemplo. O ódio de uma sociedade inteira contra judeus. E no caso do Olavo e do Nando, era o ódio ao PT e o ódio aos comunistas, que é um termo genérico que eles utilizam, que não quer dizer muita coisa, mas significa todo mundo que eles odeiam. Então, comunista, você põe lá um termo indefinido e serve para tudo. E o Nando cresceu atacando esses canais, atacando canais grandes. Felipe Neto, Kéfera, Cauê Moura, PC Siqueira, Felipe Castanhari, Leon e Nilce. Então ele utilizou esse recurso poderoso que é explorar o ódio das pessoas e o medo das pessoas para atacar essas figuras. E o que esses influenciadores fizeram foi ignorar o Nando.
Eles não queriam tocar tambor para maluco dançar. Então eles ignoraram o Nando. Eles acharam que se eles ficassem quietos, se eles ignorassem essas figuras, e isso também se deu com o Olavo de Carvalho, a academia ignorou o Olavo de Carvalho, porque se a gente ignorar o Olavo, que não é nada, é um zero à esquerda, se a gente ignorar esse charlatão, eles vão definhar sozinhos por conta própria e vão morrer. Se a gente não der atenção pro Olavo na academia, se a gente não der atenção pro Nando na internet, no YouTube, eles vão desaparecer. E não foi o que aconteceu. E talvez tenha sido o grande erro, achar que a gente estava em tempos normais, que a gente estava num tempo de sanidade, de razoabilidade, no qual você pode ignorar os malucos. E o que aconteceu? Os malucos se reuniram, dançaram sozinhos, sem música, dançaram juntos, fizeram uma rave e chegaram ao poder. Eles foram ignorados, foram desprezados, foram menosprezados e chegaram ao poder. E eu até entendo a estratégia do Felipe Neto, a estratégia da Kéfera, a estratégia do Cauê Moura de ignorar o Nando. Porque fazia sentido. Se eles lá, canais grandes, confrontassem o Nando diretamente, eles dariam combustível para o Nando crescer mais. Eles alimentariam o monstro, porque é o que ele queria visibilidade. Então ele vai lá, atacava esses grandes, esperando uma resposta, obviamente. Porque vocês têm que entender aqui o poder das narrativas. Isso serve também para o Nando e para o Olavo. Quando eu falo do Nando aqui, indiretamente falo do Olavo também, porque o Nando utilizou as práticas do Olavo de Carvalho. Ele utilizou os ensinamentos do Olavo. Quando você compreende as narrativas, você entende. É importante você ter um herói, o protagonista da história, e um inimigo, o antagonista. A história, a narrativa, é a jornada desse herói através de obstáculos, enfrentando o inimigo. Então você tem que ter um antagonista, você tem que ter um inimigo. É assim que funciona a política, por exemplo. Você tem lá o Bolsonaro se candidatando, e qual é o inimigo dele? É o Lula, é o PT, é o grande inimigo, é o grande monstro a ser derrotado. Então você tem toda essa narrativa arquetípica, mitológica, o mito, enfrentando o mal, enfrentando os vermelhos. Então ele lá é o herói, o Bolsonaro, ou o Trump, ou quem quer que seja, ou Putin, ou quem quer que seja, ou o Nando, ou o Olavo, o herói mitológico enfrentando os males do mundo, enfrentando o grande antagonista. Então, no caso do Nando, ele elegeu alguns inimigos, e um deles foi o Felipe Neto, que é um dos maiores canais do YouTube do mundo, não apenas do Brasil, do mundo. Então o Nando mirou alto. Eu vou atacar o Felipe Neto porque eu sei que ao fazer isso, eu pego alguém que representa valores opostos aos meus, porque ele se apresenta como conservador, tradicionalista, defensor dos valores tradicionais da família brasileira, sendo que, na verdade, é alguém cheio de ódio e que quer destruir os demais. É tudo menos cristão. Então ele vai lá e elege o Felipe Neto, que tem uma visão progressista da realidade, que apoia minorias, que apoia a comunidade LGBT, que é transgressor em muitos sentidos, que está rompendo certas barreiras, certos limites da internet, pelo menos. Então você vai lá e elege um ultra-reacionário enfrentando alguém que seria um revolucionário na cabeça do Nando. E como eu disse, fazia sentido não confrontar isso, porque você tem alguém muito grande que não vai voltar o olho para baixo para enfrentar um verme rastejante. E aqui eu vou usar um termo do Nando aqui. Outra coisa que a gente tem que pensar é que esses influenciadores agora na internet, do YouTube, eles são o equivalente da cultura de massa dos anos 80, anos 90. O Felipe Neto hoje é a Xuxa dos anos 90. No futuro, seus filhos, seus netos, possivelmente, eles vão lembrar do futuro, olha só, quando eu assisti o Felipe Neto, porque é um dos maiores canais de entretenimento do Brasil. E você não via a Xuxa brigando com um hater na internet, ou na televisão. A Xuxa não fazia isso, porque não precisava fazer isso. Ela estava na televisão lá, aquele lá era o canal de comunicação dela. Ela não precisava enfrentar pessoas que estavam xingando ela na rua. Não precisava fazer isso. Do mesmo modo como o Felipe Neto não precisava fazer isso em relação ao Nando. Então ele preferiu realmente não confrontar, não bater de frente com o Nando, porque não fazia sentido. Assim como outros não fizeram também. Só que, como eu disse, isso foi um erro. Pelo menos não um erro em mencionar o Nando publicamente, mas de não ter processado o Nando. Pela calúnia, pela difamação que ele fez contra eles. Se todos os influenciadores grandes, Cauê Moura, Felipe Neto, Felipe Castanhari, Jujut, Kéfera, Priscila Siqueira, se todos esses houvessem processado o Nando naquele momento, tinham cortado o mal pela raiz. Porque ele, pequeno, sofrendo um monte de processos de grandes, não teria continuado e nem se tornado o que ele se tornou. Ele cresceu no silêncio, ele cresceu na indiferença. O silêncio dessas pessoas foi o fermento para o Nando Moura, e para o Olavo de Carvalho, e para outros também que depois surgiram. Como eles não batiam o tambor para o maluco dançar, o maluco tocou guitarra. Ele mesmo fez a música dele, ele mesmo ditou o ritmo. E ano passado, quando vários canais começaram a confrontar o Olavo de Carvalho, o Nando Moura e outros influenciadores da extrema-direita, assim como eu fiz no ano passado, alguns que já estavam há muitos anos batendo no Nando Moura e no Olavo de Carvalho, como o caso do Clayson, por exemplo, e do Pirula, que já estavam há anos enfrentando esse pessoal,
Quando outros surgiram nesse caminho, o que eu senti foi que o Felipe Neto, o Leon Nilce, Cauê Moura, PC Siqueira viram na gente pessoas que eram muito menores em termos de impacto do que eles eram e do que o Nando também era, mas que podiam gradualmente minando essa influência que eles tinham obtido. Porque a gente tinha canais pequenos aqui. Eu tinha canal, ano passado eu tinha 30 mil inscritos aqui no YouTube. Então o impacto do que eu falava era muito pequeno, era muito reduzido. Então eles perceberam que a gente podia, de fato, desmontar o Olavo de Carvalho ou desmontar o Nando Moura. Porque de ideias eles são vazios, eles são nulos. Tanto que o que se dizia no passado é que nós aqui, os canais da resistência, naquilo que chamou de resistência, éramos os pontas de lança do Felipe Neto e dessa turma. E não era verdade, porque a gente não era contratado por eles, nem tinha nenhum tipo de aval deles para fazer isso. A gente fazia porque percebíamos a importância de fazer isso, de confrontar esses malucos. O que a gente fez foi bater o tambor para revelar o maluco. Eu sinto que nós obtivemos algum tipo de impacto nesse sentido. Principalmente quando os influenciadores grandes resolveram nos dar um apoio. E eles deram apoio. O PC Siqueira aqui recomendou o canal várias vezes. O Leon Nilce, o próprio Felipe Neto deu apoio, o Cauê Moura. Então, quando essas pessoas, percebendo que a gente podia fazer a diferença e nos deram apoio, isso ajudou muito esses canais. O meu canal, o do Carlito, o do Samuel Borelli, o do Clayson, isso deu um grande impulso pra gente. É claro que não evitou o pior, é claro que não evitou que eles chegassem ao poder, porque já era tarde demais. Quando nossos canais começaram a fazer algum tipo de estrago na reputação deles, naquilo que eles diziam, de mostrar a fragilidade do pensamento deles e da imagem que eles consolidaram, porque eles são um bando de hipócritas, eles não são cristãos conservadores, eles são pessoas repletas de ódio e de intolerância que querem destruir os outros. Quando a gente começou a fazer esse impacto, já era tarde demais. O Bolsonaro já tinha sido eleito e eles já estavam lá se refestelando no poder. Então, voltando agora para a live de ontem do Felipe Neto, eu senti ontem, ao ele vir aqui publicamente falar sobre os processos e sobre o processo que ele tem contra o Nando Moura, sofrendo processos dele, processando também o Nando Moura, eu senti que foi um desabafo dele. Que ele finalmente cansou de ficar ouvindo em silêncio os ataques do Nando, que ainda continua atacando o Felipe Neto, se cansou de ouvir esses ataques e veio publicamente aqui falar sobre isso, revelar o que aconteceu, dizendo que o Nando se escondeu durante 2 anos na casa da mãe para não ser processado, para não receber o oficial de justiça em casa, e ele disse que tem provas disso, eu sei que tem provas disso, então ele pode tirar do peito anos e anos sofrendo ataques e difamação do Nando Moura. Porque é como eles jogam. É aí que precisam compreender isso. O modo como o Nando joga é o modo como o Olavo joga, é o modo como o Eduardo Bolsonaro joga, é o modo como o Bolsonaro joga, é o modo como o Carlos Bolsonaro joga, é o modo como o Alan dos Santos joga, Bernardo Kister. Eles jogam sujo. Eles se propõem como alguém que defende valores tradicionais cristãos brasileiros e na prática eles jogam de maneira muito suja, indigna. Eles não respeitam valores. Essa é a verdade. E é preciso expor isso. E já passou o tempo de fazer isso. A minha esperança é que, a longo prazo, eles sejam esquecidos. Eles sejam jogados onde ele merece, que é na lata de lixo da história. Olavo de Carvalho seja esquecido, ou lembrado como uma excentricidade, uma bizarrice da nossa época. Porque esse período de obscurantismo, de atraso e de retrocesso, de ódio, de intolerância, não vai durar para sempre. Pode durar uma década, pode durar 15 anos, 20 anos. Pode durar bastante, na verdade, mas não dura para sempre. Eu não quero pensar que daqui 100 anos o Olavo será lembrado como um grande pensador, porque ele não é um grande pensador. Ele é um engodo, ele é um charlatão. E é por isso que eu me desespero, na verdade, porque a gente vê esse momento agora, a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, a gente não consegue olhar para o futuro e enxergar uma saída. Mas haverá uma saída. Não é possível que eles enganem todas as pessoas o tempo todo. E já não enganam mais. Muita gente já olha o Olavo de Carvalho e percebe o charlatão que ele é. Muita gente já olha o Nando Moura e percebe a pessoa cheia de ódio que ele é. Muita gente olha o Bolsonaro e já começa a perceber os erros, mesmo eleitores do Bolsonaro. Então, gradualmente, essa fachada que eles construíram no submundo, que foi o que permitiu que eles viessem à luz, já está ruindo. Já estão tirando as máscaras dessas pessoas. Que lia os livros dele e admirava essa pessoa. Como já tem pessoas que se afastaram do Olavo de Carvalho, como o próprio Lobão, por exemplo, o Alexandre Frota, ou a Joyce Hasselman. Não que eles tenham se recuperado, não que eles tenham mudado de ideia, não que eles sejam melhores do que eles eram antes. Mas muita gente já percebeu o buraco profundo que é acompanhar essas pessoas. E o seu filho, que tem 16 anos, 17 anos agora, que acompanha essas pessoas, acompanha o Nando Moura, por exemplo, um dia ele vai passar essa fase. E ele vai perceber como ele acompanhou uma figura repleta de intolerância. E que não é legal isso. Mas o fato é que machuca muito. Quando você, por exemplo, está lá anos sofrendo esse tipo de ataque sem poder reagir. Isso machuca muito. Aqui a gente reage. Quando o Nando respondia, a gente respondia de volta. E sem precisar baixar o nível. Esse que é o melhor. Porque diferente deles, a gente tem ideias. E tem argumentos também.
Quando o Olavo põe apelidinho, não precisa responder igual, porque a gente tem como construir algo sólido, que não é apenas insultos, e zombaria, e deboche e gritaria. Então esse confronto que se deu ao longo de um ano, porque começou ano passado esse confronto direto com o Nando Moura. Faz um ano isso. Esse confronto não foi em vão. Quando a gente vinha falar do Olavo, e vem falar do Olavo ainda, e do Nando, e do Bernardo, e do Alan dos Santos, e do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, isso não é em vão. Isso tem um propósito, não é tretinha de internet, não era no passado e não é hoje. Esse é o primeiro momento para tentar reconstruir algo para o futuro próximo. Pode ser que demore mesmo, pode ser que demore uma década, como eu disse, ou mais até. Mas a gente está fazendo um esforço aqui de preservar o conhecimento, a racionalidade, o respeito aos outros, a tolerância. E como eu disse, é muito mais difícil reunir as pessoas em torno desses valores. É muito mais difícil. O ódio agrega, a tolerância é difícil praticar. É difícil praticar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui que eu falei, né? Se vocês assistiram a live do Felipe Neto ontem sobre os processos dele, também mencionou o Nando Moura lá. O que você pensa sobre esse empreendimento que a gente fez ao longo desse período, né? Porque foi uma missão que a gente acolheu aqui, que não foi fácil. A gente tem que lidar com muito ódio também, lidar com essas notícias pavorosas diárias. Tem que ficar se atualizando sobre isso, mergulhando nesse tipo de imundície do governo Bolsonaro e de quem o cerca. Não é fácil. E também confiram o vídeo que eu mencionei do Ferrez aqui sobre Paraisópolis, porque vale conferir também. O que vocês pensam sobre essas coisas aí? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.